Nosso Deus, nós continuamos buscando também o teu carinho, o teu afeto sempre, e nós pedimos neste momento que também o teu amor e a tua sabedoria caiam sobre a Edna neste dia para nos orientar nesta lição. Em nome de Jesus, amém. Tá bom. Então, eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura de um poema que é dedicado às mães, né? E também aquelas pessoas que são dedicadas ao carinho, como disse a Darlene. O poema é da Conceição Evaristo, é uma mineira de Belo Horizonte, nasceu em 1946. O poema chama De Mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de aceitar a vida. A brandura da minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres, fecundos na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abá. Do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira, e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e agulha no tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir das flores amassadas, debaixo das pedras, os corpos vazios, rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. Essa poesia ela escreveu em 2008. Muito bonita. Bom, pronto, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu fiz aqui, né? Para a gente ajudar na nossa compreensão, tá? Eu estou pedindo ajuda aqui para minha filha, porque ela que entende mais do que eu. Bom dia, Luiz. Coloca ele inteiro. Vocês estão vendo o slide inteiro ou está só metade da tela? Só uma parte dele. E aquela lista na esquerda. Tá. Então, o texto Agora que sim. nós vamos discutir hoje tem o título Murmuração ou Lamento, né? Essa é a lição que nós vamos discutir. E pensando nisso, né, a primeira coisa que eu trouxe é que Deus nos chamou para fazer a diferença. Como eu não moro aí em São Paulo, como vocês não me conhecem aí junto com a igreja de vocês aí presencialmente, eu quero dizer de onde eu falo, né? Eu sou mato-grossense, sou aqui de Rondonópolis, tenho o Juninho, meu filho, e a Ana Cristina, que ficou escondida aí na foto. Eu tenho os 2 filhos lindos, trabalho na Secretaria de Assistência Social, eu sou assistente social e trabalho na Secretaria de Saúde, e sou membro da Igreja Hollins, aqui em Rondonópolis. Eu tentei lembrar, né, com a ajuda da revista, dessa hiena chorona, né, que ela fala assim, ó céus, ó vida, ó azar, tudo é difícil, né? E ela fala, eu não sei se vai dar certo. Então, tudo tem uma dificuldade. Eu acredito que todos nós conhecemos essa historinha e a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba repetindo essas coisas, né? Então, expressões como reclamar de barriga cheia, né? Ó vida, ó azar, né? A gente tem essas coisas no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo isso.
Então, nós vamos pensar sobre isso. O nosso objetivo hoje é refletir a respeito da murmuração e suas consequências na vida pessoal e familiar, e também na vida comunitária. Apontar algumas possibilidades de superação da murmuração. Então, o nosso texto base está em Números 11, de 1 a 14. Eu gostaria de pedir permissão para vocês para não ler o texto todo, tá? Eu só vou deixar o texto citado e a gente lê depois. O texto fala de murmuração. O título na minha Bíblia é As Murmurações dos Israelitas. E aí a gente vai ver a peregrinação do povo quando ele saiu do Egito, né, pelo deserto, em busca da terra prometida. Essa foi a promessa. Então, naquele período que o povo de Deus ficou andando no deserto, aí ele murmurou bastante, né? E a gente vai começar fazendo essa definição de murmuração. Então, conforme o dicionário, murmurar é lastimar-se, é resmungar, é se queixar, né? Até na Bíblia a gente encontra bastante nos Salmos, que na leitura da semana, aí os Salmos falam em queixumes, né? Aí eu vi no dicionário também traz essa palavrinha como significado de murmuração, que é queixar-se em voz baixa, falar mal dos outros, apontar faltas, reclamar. É um sentimento de desconforto, né? De oposição, de rebelião. Mas o que é mais importante que a gente precisa pensar é que a murmuração ela é um problema, porque geralmente a murmuração ela tem Deus como alvo. Então a gente está murmurando contra Deus. E isso fica bem claro lá em Êxodo 16, 8, a parte final do versículo. Aí Moisés falando assim, que as murmurações, elas não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, aí a gente pode ter certeza que as murmurações, ela tem como alvo Deus, e não, na verdade, nós. Diferente do lamento, né? Diferente da murmuração, nós temos o lamento, que de acordo com a lição, embora ela também o lamento seja uma queixa, mas essa queixa não é reclamar por reclamar, não é porque estou insatisfeita com alguma coisa e vou ficar jogando pedras, mas ela mostra a esperança no Senhor. Então, a murmuração, o lamento é uma oração, e essa oração ela revela um coração quebrantado, dependente de Deus. Então, aí está a diferença, né? Que a murmuração ela é gerada pela falta de confiança em Deus. E o lamento não. O lamento é um coração quebrantado, dependente de Deus. Essa é a diferença. Aí, como disse o Luiz na aula do dia 11/4, a maturidade cristã é o germe que traz a paz, que traz a solução e que nos ajuda a evitar o conflito. E eu estava assistindo a aula do domingo passado, da Meire, e ela fez questão de frisar que nessa série de lições que o Luiz iniciou no dia 11, a gente fala sobre o comportamento, né? Nós estamos falando sobre o nosso comportamento na sociedade. Nós vivemos, nós estamos inseridos nesse mundo, nós não somos desse mundo, mas nós estamos aqui, somos parte deste povo, nós estamos caminhando debaixo de uma autoridade civil, de uma autoridade política, né? Então a gente precisa de cuidar do nosso comportamento, porque senão a gente vai acabar murmurando ao invés de lamentar. E o texto bíblico de Números de 1 a 11, né, que é o nosso texto referência, ele nos apresenta essa peregrinação, como eu disse, do povo israelita que sai do deserto. E nesse período de peregrinação, o texto revela para nós 3 fatos significantes e que a lição nos ajuda a compreender. Aí nós temos o plano de Deus, a infidelidade do povo de Deus e o triunfo da misericórdia de Deus. Então, o que é o plano de Deus? Aí, enquanto o povo caminhava pelo deserto, por intermédio de Moisés, Deus entregou ao povo israelita a lei em forma de aliança, né?
tornando Israel o seu povo. Então, Deus prometeu uma terra e com essa promessa ele anunciava que o deserto não seria um lugar de habitação, mas um lugar provisório, né? Esse era o plano de Deus. Então, Deus estava olhando lá na frente. Ele ia dar uma terra prometida que emana leite e mel. Esse era o primeiro fato significativo que a gente precisa compreender nesse período de travessia no deserto. Porque o deserto não era para eles ficarem lá, né? E o segundo fato importante para a gente destacar também é a infidelidade do povo. Então, o cenário de deserto ele foi um lugar de teste, né? Quando Deus estava testando as pessoas. E ele revelou o coração do povo. O povo falhou, né? Ele se esqueceu da aliança com Deus e murmurando contra o Senhor e contra a liderança levantada por ele para guiar eles no deserto. Então, a gente pode ver como que o povo não ficou olhando para o que Deus falou. As pessoas acabavam pensando naquilo que elas queriam, sem olhar para Deus. Então, a murmuração no contexto bíblico ela é muito diferente do lamento. A gente pode ver isso lá nesse povo caminhando no deserto. A terceira coisa, que é o terceiro fato, né, significativo que a gente pode tirar dessa travessia, é o triunfo da misericórdia de Deus. Aí a gente vê como que Deus é bom, como Ele cuida de nós, como Ele está sempre disposto a nos perdoar. Porque esse triunfo, ele revela como que Deus está do nosso lado. Apesar de revelar também a ira de Deus, que o Senhor sempre dava e dava para aquele povo, e dá para nós ainda hoje, a possibilidade para a salvação e o livramento. Então, desde que a gente se arrependa, a gente consiga entender que Deus está cuidando de nós, então nós veremos o triunfo da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, mesmo diante de diversos episódios de ingratidão, de infidelidade, Deus permanece fiel. Nós é que precisamos ter a disposição de se voltar para Ele, né? E Ele sempre vai honrar a sua aliança conosco. Então, vamos ver um pouquinho o que é murmuração, né? Aí, tentando entender um pouco, e com a ajuda da lição, e também da internet, aí tem gente que vê dificuldade em tudo, né? Aí, como a gente a hiena chorona, é sempre do contra. Se você vai chover, não vai chover. Vai, tá bonito, mas o sol tá muito forte. Então, sempre tem alguma coisa que aquela pessoa vai dizer para ser do contra. E se a gente vai falar para ela, ela diz assim, não, eu sou realista, eu não sou do contra. Né? Então, essa é a pessoa que está murmurando. Porque a murmuração ela é parte da maneira como as pessoas pessimistas enxergam a vida, esperando as situações. E ainda acha que é porque é realista. Então, murmurar é mais do que pessimismo, ela é reflexo da ingratidão, da nossa ingratidão, da nossa falta de fé, de confiança, de esperar e entregar para Deus as nossas necessidades. E também a murmuração, ela faz com que as nossas forças elas vão sendo minadas, né? Que os nossos relacionamentos eles vão sendo destruídos com essa murmuração. Então, a murmuração é aquela pessoa, o murmurador, né? É aquela pessoa que vive a criticar, que acha que todos estão errados. Tudo é difícil, que nenhuma ideia ou nenhum projeto vai funcionar, que a gente está sonhando, que você vive no mundo das ideias. Então, esse é o murmurador. Ao invés de colaborar, o que eles fazem? Os murmuradores, eles torcem para que as coisas deem tudo errado. Né? Mesmo que não expressem palavras, mas o seu comportamento diz isso. Então, atitudes assim traz prejuízos para a pessoa enquanto
cristã, enquanto cristão. Traz prejuízo para a família, para a comunidade social onde ela está inserida e também para a igreja, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado também para a gente não trazer essa murmuração para dentro da igreja. Porque a murmuração ela é fruto da incredulidade, né? E na nossa igreja, na nossa sociedade, infelizmente, nós encontramos ainda muitas pessoas assim, que vivem a criticar tudo, né? Ao invés de colaborar, como eu disse, né? Torce para que tudo dê errado. Aí eu penso, né, que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento. Então, nós precisamos nos vigiar sempre para que a gente não caia no pecado da murmuração. Então, é vigiar e orar. Aí, como diz a figurinha, né? Nós vamos declarar guerra contra a murmuração. Nós que temos um compromisso com Deus, que estamos dizendo para a sociedade que somos diferentes, que viemos para fazer a diferença, nós precisamos. Por isso, nós, como cristãos verdadeiros, nós devemos pensar algumas razões para não sermos murmuradores. Aí eu elenquei aqui algumas razões que a gente precisa de colocar assim, pregado na geladeira, no para-brisa do carro, onde não vai atrapalhar, né? Para a gente falar todos os dias, a gente pensar sobre isso. Então, murmurar é negar a providência de Deus, ou seja, é reclamar da sua condição, qualquer que seja ela. É murmurar contra aquilo que Deus preparou para nós, para você, para mim, né? É agir como o povo de Israel, lá em Números, que a gente acabou de ver, né, no texto de 1 a 14. Ou ainda que murmurar é achar que Deus não sabe o que está fazendo, ou até mesmo duvidar de que Deus está fazendo alguma coisa. É como se a gente quisesse dizer para Deus, vamos fazer se nós soubéssemos mais do que Deus. Né? Isso é murmurar, isso é negar a providência de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus nos disse que nós precisamos ser, nós queremos e nós devemos ser dependentes de Deus. Se somos dependentes, então quem sabe é Ele. Então, como é que eu vou dizer para Ele o que eu tenho que fazer, o que Ele tem que fazer para mim? Né? A murmuração, ela denuncia um coração ingrato. Portanto, a murmuração é contrária à humildade e não está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, quem reclama faz porque acha que merece mais do que recebe. E é esse o grande problema, que muitas vezes é o que nós estamos fazendo, achando que a gente merece mais do que recebe. Ah, eu faço isso e não recebo. Fulano não faz isso e recebe. Deus está multiplicando as coisas para ele. Então, o que o outro está fazendo, eu fico olhando e achando que eu mereço mais. Por quê? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque Deus não nos tira a liberdade de escolher. A escolha é minha. Então, eu é que vou dizer se estou fazendo de acordo com a vontade de Deus, dependendo da vontade de Deus. Então, Deus, com certeza, Ele sabe agir, né? E Ele age com sabedoria, apesar dos nossos erros, né? E Ele conduz tudo isso para um bem que Ele determinou para cada um de nós, né? E é claro, né? Voltando a falar das escolhas, sem excluir as nossas responsabilidades. Então, quando a gente faz isso, nós estamos voltando lá, agindo como o povo de Israel, quando saiu, estava caminhando no deserto. Mais um recadinho para a gente pregar na geladeira, né? Murmurar não nos faz filhos de Deus.
muito menos filhos de Deus sinceros. Porque a murmuração mostra a nossa disposição de alma, né? Mostra o nosso sentimento verdadeiro. Né? Um filho de Deus não pode viver reclamando de tudo. Já imaginou? As pessoas olham para nós e vão nos ver reclamando, achando que nada vai dar certo, dizendo, ó vida, ó azar, o que eu fiz para merecer isso? As pessoas vão acreditar nesse Deus que eu digo que sou filha? Então, é não estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Então, sem falar, é claro, no nosso testemunho. Porque o nosso comportamento, ele mostra o nosso testemunho. E quem vai acreditar, né, se nós estamos só reclamando? Um dos argumentos de Paulo, por exemplo, é que nós não devemos ser murmuradores, porque agindo assim seremos irrepreensíveis. E nós não seremos íntegros, nós não seremos sinceros com Deus. Então, nem só com Deus, mas também no meio desta sociedade que nós vivemos. Uma sociedade corrupta, uma sociedade que nega os valores cristãos. E se nós estamos fazendo isso, nós não estamos sendo sinceros nem conosco, nem com Deus e nem com a sociedade. Então, a gente precisa de cuidar do nosso comportamento mais uma vez, como disse a Meire, né? Como disse o Edivaldo na lição passada, o Luiz, todos nós estamos falando sobre nosso comportamento, estamos ajudando a gente a cuidar e vigiar do nosso comportamento todos os dias. E murmurar não nos distingue dos ímpios como os filhos de Deus sem defeito. Então, aí sabe aquele negócio que você ouve e você passa para frente. E às vezes você não ouve, mas você empresta o seu ouvido para ouvir. Aliás, você não fala, repassa para frente aquilo que foi dito a você. Mas além de se interessar pelo que o outro está falando, você empresta o seu ouvido para ouvir, né? Isso também é murmuração. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o texto fala contra a murmuração, que, mais uma vez, é o ato de dizer algo em tom de reclamação. Mas os filhos de Deus devem ter mais do que isso, devem ter uma situação tal que afastem o desejo de reclamar para muito longe, né? Somente tendo satisfação em Deus podemos mostrar que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, a essa pandemia que nós estamos vivenciando, vale a pena sermos filhos de Deus, pois a nossa alma está repleta da alegria que vem do nosso Pai. Então, vale a pena ser filho de Deus. Por isso, nós precisamos fazer a diferença. Por isso, nós somos chamados para fazer a diferença. Nesse mundo de trevas, de pandemia, de corrupção, então, nós devemos brilhar, né? Mas brilhar mostrando que somos realmente iluminados pela glória de Deus. É isso que Deus espera de nós. E é isso que a gente precisa entender para a gente conseguir fazer a diferença. E mais uma coisa, murmuração é resultado de egoísmo. Nós vivemos também numa sociedade extremamente egoísta. Infelizmente, é onde nós olhamos para o nosso próprio umbigo e nós esquecemos de olhar para quem está do nosso lado. Muitas vezes nós, cristãs, fazemos isso. E isso não agrada a Deus. Então, quem murmura, fala em algumas questões importantes. Com certeza, né? Como ter rivalidade com outras pessoas, ter inveja do outro, querer competir com o outro. Isso é egoísmo. É orgulhoso, achando que suas questões são mais importantes que a dos outros. Né? Quantas vezes nós achamos que o meu problema é maior que o seu? Né? Olha o tamanho do nosso egoísmo. Então, o egoísta, ele só sabe ver o que é seu. Né? E na falta de olhar para o próximo, acha que a sua vida é muito ruim
Então, é a minha vida que não está dando certo, é a minha vida que não é boa. Então, o egoísmo é uma característica básica de quem é um murmurador, né? Então, nós não somos egoístas, nós não somos murmuradores. Então, a gente precisa entender isso. E no nosso dia a dia, a gente precisa demonstrar isso também, que nós não somos iguais àquelas pessoas que não estão vivendo segundo a vontade de Deus, mas que diz que estão. Onde está a diferença? É isso que o mundo quer ver. É isso que o nosso testemunho tem que falar, que somos diferentes. Então, quem se preocupa com o que é do outro, se compadece, tende a ser humilde, pois muitas vezes verá outras pessoas em situações piores que a sua. Então, o que nós precisamos? Tirar o foco da nossa própria vida, das nossas próprias necessidades e olhar para o outro. Porque quando a gente consegue fazer isso, esse processo faz com que a gente deixe de ser um murmurador, quando a gente passa a olhar para o outro, né? Então, quando a gente se reúne em oração, por exemplo, aí nós vamos trazer os pedidos de orações, nós vamos orar pelo outro, a gente está tirando um pouco o foco da nossa vida e nós estamos olhando para o outro. Por que nós temos tanta dificuldade de orar? Por que nós temos as nossas reuniões de oração com pouca gente? Poucas pessoas se dedicam às reuniões de oração. Porque elas não conseguem tirar o foco da sua própria vida. Aí eu vou lá para a gente ficar orando para todo mundo. Tem gente que só sabe pedir oração ao invés de orar. E aí a gente aqui tem que ficar dando conta da vida dos outros. Então, a gente precisa tirar o foco da gente mesmo e a gente olhar para o outro. E aí a gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser um murmurador e a gente se compadece do outro. Isso também é humildade. É isso que Deus quer que a gente faça. E é isso que nós estamos querendo fazer, estamos querendo aprender a fazer, né? Portanto, como cristãos e cristãs comprometidos com o reino de Deus, jamais devemos murmurar, jamais. Ao invés disso, nós devemos temer a Deus, confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito e sua provisão para conosco, né? Porque se a gente não confia, aí nós não vamos aceitar com prazer, nós vamos aceitar com relutância, duvidando. Então, a gente vai aceitar por obrigação. E não é isso. Quando a gente confia, quando a gente acredita, quando a gente se sente dependente de Deus, nós vamos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, mas a gente vai aceitar com prazer, né? E a gente vai entender qual é a provisão de Deus para conosco, para cada um de nós, né? Dar graças, se reunir, né? É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Portanto, o que nós aprendemos com essa lição é que a murmuração no contexto bíblico é muito diferente do lamento, né? É muito diferente. Eu já estou concluindo, viu, Rosa? Sabemos que as dificuldades fazem parte das nossas vidas. Todos nós temos dificuldades, né? A gente não é porque temos Deus como centro da nossa vida, nos colocamos nessa posição de dependente de Deus, que nós não vamos ter problemas. Com certeza temos e teremos, né? Então, mas essas dificuldades, elas fazem parte da vida. E cabe a nós escolhermos, né? Se nós vamos confiar em Deus e apresentar a Ele nosso lamento, ou se a gente vai se entregar à murmuração e ficar dizendo, ó céus, por que comigo? Né? Então, só lembrando que o murmúrio rouba a nossa alegria e enfraquece a nossa fé. É isso que acontece com a murmuração.
Muito obrigada. A lição foi um aprendizado para mim, em primeiro lugar. Uma das coisas que eu tirei bastante assim, pensando na murmuração, quando eu estava lendo o texto, vida, como é que volta aqui, tesouro? Vai sair de lá. Quando o povo saiu, estava caminhando no deserto, e o povo começou a murmurar, aí uma das figurinhas que eu coloquei é que muitas vezes nós ouvimos o que as pessoas falam. Muitas vezes nós repassamos o que as pessoas falam. E a gente acaba se contaminando por aquilo que o outro está falando, né? E aí eu me voltei para o texto de novo e consegui entender uma coisa que eu não tinha reparado. No versículo, acho que 3 ou 4, aí versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Aí eu fiquei pensando, né? O povo de Deus se deixou contaminar pela murmuração do populacho, que eram pessoas que não eram o povo de Deus, mas que se juntou ao povo de Deus na saída do Egito. E eles estavam ali. Aí eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Olha como que Deus fala primeiro conosco. E aí, lendo, tentando preparar a lição, e eu entendi que isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes no nosso trabalho, nas nossas convivências sociais, nos diversos espaços sociais onde estamos inseridos, quantas vezes nós ouvimos o que as pessoas estão falando e a gente acaba repetindo também. A gente ouve aquilo como se fosse verdade, né? Como disse a Meire na historinha lá da verdade e da mentira. A verdade vestiu a roupa da mentira? Não, a mentira vestiu a roupa da verdade, né? E se mandou. E de tanto a gente ouvir as pessoas falando, a gente acaba vestindo, a gente mentira, acaba vestindo aquela roupa da verdade e sai por aí murmurando também. Então, o que a gente precisa fazer? Vigiar. Vigiar os nossos comportamentos. Orar, entregando para Deus o nosso lamento. E com certeza Deus vai nos ouvir, com certeza Deus vai nos orientar e nos conduzir para fazer o melhor, para alcançar outras pessoas para Ele e não somente ficar murmurando. Penso que é isso que a lição quis nos ensinar. Agora vocês estão falando também para me ajudar. Obrigada. Que linda, Edna. Muito obrigada. Lição muito gostosa, muito linda, viu? Muito tranquila, né? Bom de eu te ouvir. Muito bom te ouvir. Assim, tu é clara, bem objetiva, muito gostoso de ouvir, viu? Mas estava pensando nessa coisa a palavra populacho eu acho horrorosa de natureza, né? Que parece que os outros são menos que o outro, né? Mas, enfim, é o que o texto bíblico usa mesmo. E eu estava pensando, por que será que a gente cai nessas armadilhas, né? Do outro, que invade a nossa vida e nos faz, às vezes, repetir coisas que não são as coisas que a gente acredita. E eu estava me dando conta de como que na vida religiosa, na vida cristã, assim, a gente tende a ter uma atitude, às vezes, moralista, né? Assim, os crentes são aqueles que não bebem, não fumam, não sei o quê. E isso cai no moralismo barato e ruim, que não é isso mesmo que caracteriza os cristãos. Mas me dei conta também, eu te ouvindo assim um pouco, que a questão da moral, eu tinha falado isso já no início dessa unidade, né? A questão da moral nos persegue enquanto quem acredita no Senhor e em quem vive a história da salvação. E aí me dei conta assim o quanto que eleger critérios é aquilo exatamente que nos faz ter valores. Os nossos valores são os critérios que a gente elege para viver a vida. E, na tua fala, no meio da lição, de que a murmuração é negar a providência de Deus, aqui tem um critério, né?
Se nós colocamos a nossa vida, que é a providência de Deus, ela está adiante de nós e que é ela que nos rege, e quando nós não entendemos as dores, os sofrimentos e os problemas, ao invés de dizer, a vida, né? Nem a personagemzinha ali, mas a gente diz, Senhor, me ajuda a entender isso, me fortalece. E isso reafirma um critério de vida que é realmente acreditar que o Senhor nos ama e que o Senhor está diante de nós, cuidando de nós e apontando os caminhos para a gente, né? Então, assim, o tempo de murmuração é o mesmo tempo que a gente poderia usar para refletir, né, sobre o sentido do sofrimento, das dores e das angústias na nossa vida. E refletir sobre nos faz crescer, enquanto que murmurar nos faz ficar repetindo, né, um mesmo comportamento que não responde a nenhuma das nossas inquietações e angústias, né? O texto, eu acho que ele é um texto de Números, que é o texto bíblico da lição. Eu acho que ele é um texto lindo, porque ele é um texto que aponta para a gente assim, o quanto foi angustiante a caminhada no deserto. E esse deserto bíblico assim, a simbologia dos nossos desertos individuais, né? Todos nós passamos pelos desertos. O mundo hoje está passando por um grande deserto com essa coisa da pandemia. E essa falta, né? A falta do outro, a falta do emprego, a falta enfim, de todas as coisas que compõem o nosso cotidiano, ela é uma falta que se instala, né? É um deserto que a gente não conseguiu ainda entender muito bem, nesse que a gente está vivendo hoje, qual é o sentido disso. Então, assim, em vez de murmurar, ou em vez de repetir as fake news, né, as bobagens que estão por aí, mas se a gente usasse tempo para refletir, certamente nós estaríamos reafirmando a providência de Deus na nossa vida e estaríamos crescendo como pessoas que buscam entender o contexto da sua vida, da sua realidade. Porque nós somos seres pensantes, né? Nós não nos acomodamos diante dos enigmas. Agora, que nem a história da Amélia na semana passada, né? Da verdade e da mentira, é um enigma isso. Como é que a gente resolve o enigma? Nós temos uma solução já dada, né? Que é a providência do Senhor. Se a gente se aproxima disso e entende isso, todo aquele cenário de angústias e de dificuldades se reorganiza. E na providência de Deus a gente pega um rumo melhor, né? A minha reação primeira é essa, viu, Edna? Eu adorei a tua aula, gostei muito, e quero abrir para todo mundo. Antes de abrir, só saudar aqui o Luiz, que chegou, quase no finzinho, a gente já estava começando, a Elaine, que está aí, que nunca mostra a sua carinha para nós, mas que a gente aceita, fica legal. E temos uma pessoa nova aqui, Thaís Lima. Quem que é? É convidada de alguém? Deve ser da Ivonete, que é a nossa grande convidadora. É isso? Oi, Elaine, tudo bem? Estamos vendo a Elaine lá. Eu insisto, Elaine, para tu mostrar a tua carinha para a gente ver. Quem que é, Thaís? Quer falar para nós? Abre o teu microfone, Thaís. É convidada minha, Rosa. É convidada do Eduardo? Que legal. Tá bom, bem-vinda, Thaís, viu? Obrigada. Tá bom, tá bom. Outro dia tu mostra pra gente tua carinha pra gente ver, tá? Combinado. Tá combinado, então tá. Então, agora abrindo para todo mundo, a gente abre os microfones e quem quiser falar, se manifesta. Nós estamos ainda com tempo, são 15 para as 11, a Edna foi assim, em cima, conseguiu fechar em 20, 30 minutos, isso foi muito especial. E vamos aproveitar agora para conversar um pouquinho, tá? Quem quer falar? Ninguém quer. Eu vou falar. Elaine. A Elaine, vai, Elaine. Então, quando eu vi o título da lição, eu, na minha mente, não sei por que despertou todo o foco diferente. Quando eu vi murmuração ou lamento, eu imaginei que o texto ia nos ensinar a entender quando uma pessoa, ao murmurar, está, na verdade, pedindo ajuda, sabe? Eu achei que o texto ia focar nesse sentido, de que, às vezes, a gente critica alguém porque parece que a pessoa está reclamando e a gente talvez deveria ter sensibilidade de entender que ela não está apenas reclamando, ou que ela está reclamando como uma forma de pedir socorro, né?
E depois eu fui... Isso é verdade, né, Elaine? Também é uma verdade, é um outro jeito de olhar, mas isso também é verdadeiro. E depois eu fui ler o texto, aí não, né? Aí tem essa questão moralista que você falou, né, no texto. Sim. E daí o texto tem esse foco ligado mais à moral, né? Que daí no sentido do lamento seria outra oposição, né? Uma oposição, na verdade, à murmuração, né? No sentido de buscar Deus, que também é buscar ajuda, né? Então, só que eu queria colocar assim, pela convivência que eu tenho com pessoas, eu já atuei também no CVV, e não acho que, assim, pela experiência que eu tenho em relação às pessoas, não acho que a maioria das pessoas tem esse objetivo, às vezes, assim, de ingratidão. Pode ser uma ingratidão, mas inconsciente pode ser, em relação a Deus. Mas eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo muito nesse, não são todas, mas assim, é no sentido de pedir ajuda mesmo, eu vou repetir, eu preciso falar, quem sabe alguém ofereça ajuda, quem sabe alguém me oriente, quem sabe alguém me explique, quem sabe, alguém oferte, às vezes até uma palavra, né? Só que como a maioria de nós, assim, não sei, no mundo aí, o mundo ele é tipo uma enxurrada, então assim, ele é forte, mesmo que a pessoa às vezes tenha contato com a palavra, aqueles condicionamentos do jeito de pensar e até de receber a murmuração é muito do mundo, não é tanto da palavra. Às vezes até cristãos esquecem de, diante de uma murmuração, agir nesse sentido, de oferecer a solução do lamento junto a Deus, né? E acaba reforçando, às vezes, aquela lástima daquela pessoa, entende? Não, muito legal isso, né? Tu está dizendo certo. Eu acho até que a Dalene depois pode ter uma palavra, porque a Dalene tem formação em psicologia, acho que é legal colocar isso. Mas o Eduardo está pedindo antes. Desculpa, Helene, eu te interrompi, não sei se tu tinha terminado. Não, é só isso, é porque ontem, por exemplo, eu fiquei até tarde da noite ouvindo uma menina, uma pessoa daquele grupo que eu participo de perdas, e ela ficou umas 2 horas, e era uma murmuração, assim, quem olha de fora da vida dela, eu não consigo ver motivos para reclamação, assim, de fora. Tem um emprego público estável, é jovem, tem 2 faculdades, né? A família é pequena, e ela ficou muito tempo, e ela falou em coisas graves, assim, pensamentos graves que passam pela cabeça dela, em relação à vida mesmo, assim. Uhum. Então, parecia ser uma dor muito profunda mesmo. E, às vezes, se a gente pegar esse foco, eu poderia entender que ela estava apenas murmurando, reclamando da vida, mas parecia ser uma dor verdadeira, entendeu? E às vezes a gente talvez tenha que ter um pouco a gente mesmo tem que ter essa lembrança de ofertar essa possibilidade, não de interromper aquilo que parece murmuração, mas de tentar orientar a pessoa a converter aquela murmuração no tal lamento, né? E às vezes a gente esquece também. É só isso. Legal, Elaine, eu acho que tu traz uma coisa que é bem real mesmo, que a gente enfrenta toda hora. O Eduardo, depois talvez a Dalene queira falar, não sei. Olha ali, eu entendo, esse foco é muito importante a gente conversar também, porque o meu entendimento é que o foco da lição foi para nós cristãos. Por isso que ele não foi para essa vertente. E aí, qual que é o interessante disso? A lição foca em nós, cristãos. A partir do momento em que a gente entende o que a lição propôs a passar para a gente, a partir do momento que a gente entende a diferença, a gente passa a parar de murmurar, a gente, creio eu, que automaticamente, pela misericórdia de Deus, a gente passa a conseguir ter essa sensibilidade que você comentou. Então, a partir do momento que eu entendo o que a lição propôs e começo a praticar isso na minha vida, eu vou conseguir ter essa sensibilidade que você comenta. E aí, quando uma pessoa chegar para mim e começar a murmurar, como no caso que você citou, por exemplo, como a minha vida está entregue para Deus e eu aplico a lição nela, eu vou conseguir ter sensibilidade para ouvir e, mais do que isso, eu vou conseguir ter um coração aberto para receber
as palavras certas do Espírito Santo para conversar com essa pessoa. Então, acho que o foco que você pensou é uma consequência do foco da lição. Eu acho que as duas andam juntos. A partir do momento que eu consigo aplicar isso na minha vida, eu vou conseguir fazer diferença no caso que você citou, por exemplo, e em tantos outros. É o que eu entendi. Uhum, é isso mesmo. Legal. Darlene, quer dizer alguma coisa? Na verdade, nada muito assim diretamente ligado a isso, né? Só lembrando que o fato de que a pessoa está murmurando nesse sentido da definição colocada na lição, né, de que está murmurando quem está reclamando de Deus, já indica que a pessoa está confiando que Deus faz alguma coisa. Né? Talvez falta é o equilíbrio, né? Aquele tal equilíbrio tão importante na vida cristã, que é a gente conseguir enxergar, né, outras coisas além daquilo que está acontecendo mais gritante na nossa frente, né? A gente está vivendo, por exemplo, né, uma situação de pandemia, onde a gente tem motivos de sobra, né, para reclamarmos da vida, para reclamarmos da situação, para vermos problemas na conduta das pessoas, na conduta dos governos, no jeito como cada um está reagindo, na política entre os países, inclusive, nós temos motivos mil para reclamar. Não é? A questão é como é que a gente encontra o equilíbrio entre não negar que esteja acontecendo os problemas, porque aí então é que vem a questão do lamento lá, né, do Moisés no texto bíblico, de continuar, ele não deixou de ver os problemas, mas ele está vendo além disso, não é? O que é que efetivamente pode ser feito, porque aí vem a gente tem que se preparar, né? Vem uma tarefa para a gente também. Na hora que a gente conversa com Deus a respeito, né? Reconhece, então, essa providência divina e tudo isso, mas nós somos parte da solução da questão. Então, como é que a gente, individualmente, dentro das nossas, né, do lugar de cada um, como é que a gente pode efetivamente contribuir para melhorar? Vale outra vez, né, como quase sempre, aquela questão de que a gente tem que pensar grande e agir pequeno, né? Ele tem que ter ideia desse contexto geral, da relação de todos os problemas, e aí buscar onde é que está o nosso lugar de ação, né? E aí, então, acho que eu concordo também bastante com o que a Elaine trouxe, no sentido de que quem está murmurando está sim pedindo socorro, né? Então, e acho que foi isso que o Moisés fez, né? Ele trouxe uma outra orientação para aquele povo. Quem quis ouvir, ouviu, né? É isso mesmo. Legal, Darlene, obrigada. Quem mais? Luiz. Eu queria fazer só tentar, né, fazer uma diferenciação. Eu acho que existe diferença. Murmuração não é uma coisa única, né? Há uma murmuração que tem a ver com isso que a Elaine mencionou, que é uma espécie de um pedido de socorro. Inconscientemente, a pessoa vai ficando tão para baixo em determinadas situações que afeta o seu espírito, né, o seu estado de espírito, e a pessoa começa a reclamar mesmo, né? Começa a reclamar mesmo e se vê impotente diante de determinadas situações. Então, o que resta? O que resta? Resta queixar-se, né? Queixume, né? Agora, isso pode se tornar uma situação doentia, né? Uma situação que a pessoa se acostuma a reclamar, o famoso reclamão, né? Aí a Edna lembrou daquele desenho animado, né, da hiena, né, que está sempre reclamando de tudo, nem sabe por quê, mas é a pessoa que gosta de reclamar, que acabou se acostumando a reclamar. Agora, existe um outro nível de murmuração que eu acho que eu diria assim, são os murmuradores profissionais, né, que fazem a murmuração contra alguma coisa, uma situação com uma intenção, uma estratégia, como uma estratégia. Eu estava ontem, casualmente, até tarde, fiquei vendo uma série de documentários
aquele canal National Geographic sobre a guerra de independência americana, né? Basicamente era um documentário sobre o Washington, né? George Washington, que foi o general e tal que liderou as forças das colônias, né? Das 13 colônias contra a Inglaterra. E em vários momentos, pelo menos 2 ou 3 momentos que eu vi, houve pessoas nas tropas de Washington, inclusive próximas a ele, que se incomodaram com determinadas estratégias que ele estava tomando e começaram a minar as bases, né? Aquele famoso minar as bases. Me chamou a atenção agora quando falou de murmuração, né? Porque uma dessas pessoas, a estratégia que ela usou, ele era um outro general, né, na tropa, ele começou a disseminar reclamações e a reclamar, inclusive, para os soldados rasos, né, contra o outro general, que era o líder, que era o Washington. Então, isso foi crescendo, foi contaminando a tropa, né, a ponto de praticamente acontecer um motim, né? Então, isso é uma murmuração profissional. Eu acho que lá no Êxodo, quando o povo está no deserto e Moisés sobe no monte, né, para receber as tábuas da lei, alguns lá fizeram aquele bezerro de ouro para adorar e tal, e começaram a, a semear aquela murmuração, aquele queixume no meio do povo, dizendo: olha, lá no Egito era melhor, porque pelo menos nós tínhamos as panelas de cebolas do Egito e tal, agora esse Moisés nos joga aqui nesse deserto, papapá, papapá. E isso foi contaminando a tropa. Agora, tinha uma intenção. Em muitos exemplos no Antigo Testamento e no Novo nós vamos ver isso. Inclusive na vida de Jesus, quando os fariseus, os saduceus, estão ali sempre naquela murmuração doentia, né? Vão aparecendo aquelas doentias murmurações, né, contra Jesus. Volta e meia a gente vai ver no Evangelho, e começaram a murmurar contra Jesus, né? E quando os fariseus murmuraram contra Jesus, Jesus se apresenta como o pão que dá a vida, né? O pão que dá a vida, como aquele que restaura inclusive as relações, né? Dando uma chance, né, para arrependimento. Então esses 3 níveis, né? Aquele que murmura porque realmente está numa situação muito difícil e que nós não podemos condenar ninguém, né, nem mesmo que esteja se queixando porque está numa situação difícil, porque é o último remédio, às vezes, que a pessoa tem, é se queixar, né, porque já não sabe mais o que fazer. Então, é nossa obrigação, como cristãos, de ajudar os outros a entender as situações e tal. E tem aqueles que se acostumam com a murmuração e acabam fazendo dela um estilo de vida. Mas tem aqueles outros que fazem por estratégia, porque realmente têm uma intenção. E tem um versículo, até reservei ele aqui, ó, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tá Mateus 12, 36, 37, Jesus diz: digo-vos que toda palavra frívola, que nós podemos dizer uma murmuração é uma palavra frívola, que proferirem os homens, darão dela conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quer dizer, não é nós que temos que condenar os murmuradores, eles mesmos se autocondenam e se condenarão no dia do juízo. Claro, nós precisamos ajudá-los, ensiná-los com paciência, mas não transformar isso também em uma murmuração. Às vezes eu vejo determinados ambientes de igreja, né, a murmuração da murmuração. Então, esses irmãos e todo murmurador, eles ficam se queixando o tempo todo e tal. Tu já está murmurando quando está falando isso dos outros. Vai ajudar os outros e não fica murmurando contra os outros porque estão murmurando. É complicado o tema, realmente. E é muito fácil de cair na linha moralista, no ambiente nosso, né? É isso aí, Luiz. Obrigada. É uma outra perspectiva. A Thaís tinha pedido para falar, né, Thaís? No chat você falou que queria dizer alguma coisa. Então, vai firme aí.
Thaís está Estão me começando. ouvindo bem? Para quem chegou depois, a Thaís está começando hoje com a gente, é amiga do Eduardo, e está hoje pela primeira vez. Vai. Está ouvindo bem? Sim. Sim. Eu gostaria de fazer uma observação que existe diferença entre lamentação e murmuração. Então, assim, como seres dotados de emoções, muitos personagens bíblicos, quando passaram pelo deserto e passaram por problemas, eles se lamentavam, porque eles tinham tristeza. Então, eles comentam, os meus ossos se tornaram em sequidão. Então, por que será que isso me sobreveio? É mais uma reflexão de um momento de tristeza. É diferente de murmuração. Então, assim, se alguém se aproxima de nós com lamentação, é nítido que a pessoa está sofrendo por aquilo e está precisando de uma palavra de conforto. Agora, é diferente do murmurador. O murmurador, ele incendeia. O objetivo da murmuração, normalmente, traz problemas. Reclamar é clamar novamente o problema. Trazer à tona, né? E você fica andando em círculos e o problema só vai piorando, porque a pessoa só olha com um olhar negativo, que foi o que foi falado na aula. Então, eu acho que algumas colocações precisavam dessa diferenciação, que lamentar é diferente de reclamar, de murmurar. Era isso que eu queria dizer. Legal, legal, Thaís. É isso mesmo, você tem toda a razão. A gente precisa ter isso muito claro, né? Sempre. E às vezes a gente perde, porque o cotidiano, assim, a vida cotidiana, não sei se vocês vão me acompanhar nisso que eu vou dizer, ela é mais rica em elementos que nos enredam num tecido de situações do que os conceitos claros, lamento é isso, murmuração é aquilo e tal, que a gente até pode ter com clareza. Mas, às vezes, no cotidiano, a gente se envolve tanto que a gente perde essa capacidade, né, de localizar e dizer, não, então por aqui o caminho é uma coisa e por aqui é outra coisa, e assim vai. Então, tua fala foi bem esclarecedora. Muito obrigada, Thaís. Quem mais? Ivonete, Ellen, Edivaldo, estão quietinhos. Luciana está quietinha hoje. Nossa, mãe, vamos lá. Ó, tem 2 minutos para cada um ou 3 ainda e a gente fala bem. Vai, Edivaldo. Tá bem. Bom, primeiramente, quero cumprimentar cada uma pelo Dia das Mães, na perspectiva de que na direção de que Rosa colocou, né? Quer dizer, nós homens também temos, assim, na perspectiva junguiana, um lado feminino, e acabamos, assim, também sendo maternal com as coisas e as pessoas da realidade, e as mulheres também um lado masculino, né? Enfim, acho que isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Bom, eu acho que, primeiramente, assim, acho que vale a pena cumprimentar a Edna pela inauguração dela como professora da classe dominical, né, pela exposição que você faz. Acho que a Rosa já fez essa menção inicialmente falando, né? Depois, assim, eu fiz algumas anotações à medida que a Edna ia falando, né? Eu acho que uma coisa, assim, que eu gostaria de falar, e está um pouco no eixo do que a Thaís coloca, que ela falou agora de pouco, é que há uma fronteira muito tênue entre murmuração e lamentação, né? Parecem 2 coisas sinônimas, mas não são. Mas são coisas fronteiriças, porque elas são tão muito próximas uma da outra, né? Quer dizer, eu acho que, nesse sentido, vale a pena reconhecer que, no texto bíblico, nós vamos encontrar um gênero chamado gênero da lamentação. Na tradição protestante, não há, como há na tradição da Bíblia católica, um livro chamado Lamentações. Há um livro Lamentações que se localiza junto da tradição profética, né? Então, eu estava aqui olhando no meu texto, o livro de Lamentações, são 5 lamentações. Na tradição protestante, geralmente, o gênero da lamentação está no livro de Jó, está em Daniel, está em Jeremias, está em Isaías, né? Mas há um livro que se constitui enquanto um gênero, né? Já que a gente está trabalhando a murmuração
no contexto da saída do Egito, né, o povo que murmura, né, com Moisés diante de Deus. A lamentação, o gênero da lamentação, ele se dá com a destruição do Templo de Jerusalém. Por isso que os profetas lamentam isso, né? Então, tem 2 lamentos belíssimos aqui no livro de Lamentações que eu acho que valeria a pena a gente ouvir, que é distinto daquilo que é o murmúrio, né? E que a Edna foi desenvolvendo e que a Thaís explicita agora. 2 pequenos versículos. Alegria desapareceu de nosso coração. Converteu-se em luto a nossa dança. Isso é um lamento, né? Nós temos músicas de lamentos também. Né? O lamento está no gênero musical também. Isso é muito interessante. E principalmente nós vamos encontrar isso na música nordestina, né? Onde o homem do sertão faz um lamento, né? Diante do sofrimento da seca. A gente pode lembrar de Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos. Né? Toda a obra de Graciliano Ramos, ela é uma obra de lamento do homem que sofre, da pessoa que sofre. Né? Depois tem um outro versículo que diz assim: eis porque nosso coração está doente, eis porque se escureceram nossos olhos. Isso está muito próximo da melancolia, da tristeza, mas não é depressão, né? Porque o nosso tempo é um tempo de depressão também. Né? A depressão e a murmuração, elas estão num outro território, embora pareça isso muito fronteiriço também. Né? Eu só estou abrindo um pouco isso para a gente ver a riqueza dessa lição. Eu acho que esse é um ponto. Mas, na verdade, a primeira associação que me veio nessa lição, da murmuração, não foi nem nessa direção, para ir partilhando as diferentes maneiras de se olhar para isso. Me veio justamente o murmúrio do mar, né? Porque a palavra murmurar, ela está associada ao mar, ao movimento, ao ruído da água do oceano. Né? Então, a gente vai ver que essa palavra, ela é uma palavra de origem onomatopeia, né? O mar, ele murmura, as aves que grasnam, a abelha que tem zumbido, o leão que tem rungido, a trombeta que tem um som rouco e o trovão que tem um ronco. Né? A gente pode buscar o murmúrio na ideia do ruído. Então, isso transportando para o humano, para uma compreensão figurada, é um ruído humano. Há um ruído no humano também. Né? Então, e aí, só que esse ruído tem desdobramentos, né? No sentido de que é um queixume, como o Luiz fala, né? Uma queixa. Tem murmuradores profissionais, e aí a gente pode entender as fake news, principalmente nessa lógica de quem está no governo e dos seguidores de quem está no governo, que destilam, né? Fazem essa disseminação profissional de fake news que reclama de tudo, né? Quer dizer, então a gente pode, veja, o gabinete do ódio é um lugar de murmúrio, né? De destilação de uma não verdade, de destilação das fake news. Então, acho que nós temos elementos nesse sentido para ver como que isso está muito presente no nosso cotidiano. Então, parece-me que essa lição ela tem consonância com a lição anterior também, porque no âmbito da queixa, a gente não consegue reconhecer a verdade. Né? E nós vimos na lição passada o tema da verdade. Né? O tema da verdade que fala somente a verdade. Esse foi o tema da lição anterior que nós vimos. Há um elemento que tangencia a questão ética, né? Como a Rosa já sinalizava, né, no momento anterior. Então, esse posicionamento ético da verdade, parece-me que é um jeito da gente ir vencendo, ir superando, talvez, essa lógica do queixume, que é, na verdade, um ruído, né? Um ruído humano que faz muito mal. Né? A murmuração, enquanto um ruído humano, nas suas inúmeras dimensões, é algo que faz muito mal para a coletividade humana, para o bem comum, né? Para a espécie humana. Veja o que Donald Trump inaugura com as fake news.
quando ele faz, né, todo um ruído, né, é uma forma maledicente, ou seja, é uma forma de apresentação do mal, né, na verdade, no âmbito da comunidade humana. Então, talvez aqui a gente possa ir aprofundando na direção das outras falas. Eu só estou colocando alguns elementos e no eixo daquilo que o Luiz coloca também, porque acho que o Luiz abre, né, para a gente poder pensar aqui essa lógica dos murmuradores profissionais que têm a intencionalidade maldosa, né, de fazer o falatório, de fazer o boato, de rumor infundado, etc., etc., né, que vai na contramão, né, daquilo que a gente vem construindo, que é a própria questão da verdade. Pontuaria por aqui. Parabéns, Adila, pela sua exposição. Obrigada, viu? Mas eu acho que é isso mesmo. A ideia de que o mar murmura é muito interessante, né? Que o mar fala com a gente e aí fala que coisas, né? Vamos lá, alguém mais? Estamos quase encerrando já. Nosso propósito era terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Ó, a Dalene já deixou um tchau, que tava, o Luiz mandou dizer que ele tinha que fazer o almoço hoje, era dele. Quem mais que saiu aqui? A Zoé também saiu e tinha avisado que tinha problema. Podemos ir encaminhando para o final, então, queridos? Ellen está quietinha hoje, não quer falar, Ellen? Tá bom, querida. Um beijo, então, para você. Vamos terminar, então? Então, vou pedir que a Ivonete faça uma oração para nós. Pode ser, Ivonete? Para a gente encerrar hoje e assim, retomando a ideia de que a Edna, bem-vinda, hoje se saiu bem com a nossa lição, foi muito legal. E que nós estamos aqui, assim, eu estou muito feliz celebrando hoje, que achei que hoje nós íamos ter um grupinho muito pequeno, né? Porque a data era complicada mesmo, eu estava pensando comigo, tomara que a Edna não fique chateada, porque a gente vai ter menos gente hoje, mas que nada, hoje foi assim um dia como os outros, e se nós tivéssemos tido a presença daquelas pessoas que são normalmente presentes, nós teríamos hoje superado a data, foi bem legal, né? Então, é um pouco isso, tá? Saudando a Thaís também, antes de terminar, dizendo que ela é bem-vinda, se quiser voltar, e o Eduardo também, que é sempre bem-vindo, já esteve com a gente tanto tempo, tá bom? Vamos lá, então, Ivonete. E um beijo para cada um de vocês pelo dia que nós estamos celebrando. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, ó Deus, que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. E te agradecemos, Senhor, pela lição que estudamos hoje, ó Deus. Sabemos que o Senhor falou com cada um de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Senhor Deus, nós também queremos colocar nas tuas mãos as pessoas que estão enlutadas, Senhor, sofrendo a perda de algum ente querido, ó Pai. Te pedimos que o Senhor console os corações, ó Deus, e que o Senhor também visite aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, ó Pai, esperando por um milagre teu, esperando, Senhor, por uma solução dos seus problemas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, já colocando nossas vidas nas tuas mãos durante toda essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, tá bom, uma boa semana para todo mundo, beijo, tchau, um bom dia, aproveitem, gostoso, né? Boa semana para todos. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães. Beijo, Tchau, tchau. 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 Tchau.